Olá, amigos e amigas, estou de volta. E a questão é a de número 2 na tela. A respeito do balanço financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei 4320/64, é correto afirmar exceto. A banca quer o exceto, hein? Letra A. São demonstrados os ingressos e os pagamentos extra-orçamentários, correto? Tanto extra quanto orçamentário. Letra B. A disponibilidade financeira do exercício anterior, que é o saldo inicial, e a que passa para o exercício seguinte, são evidenciadas. Claro que sim. A do exercício anterior, na coluna dos ingressos, e a que passa para o exercício seguinte, na coluna dos dispêndios, né? Letra C. A despesa orçamentária é demonstrada pelo valor liquidado, independentemente de ter ocorrido o pagamento, certo? Caso não ocorra o pagamento, essa compensação irá aparecer onde? Como receita extra-orçamentária. Letra D. As receitas orçamentárias são demonstradas por categoria econômica, perfeito, e as despesas orçamentárias por função. Letra E. O confronto entre os ingressos e os dispêndios resulta no superávit, que coincide com o resultado da entidade. Gente, não necessariamente esse confronto vai resultar no superávit. Ele será o resultado financeiro. E esse resultado financeiro, ele não coincide com o resultado da entidade, pois esse resultado aqui da entidade é apurado na DVP, demonstração das variações patrimoniais. Super errada a letra E. Terceira questão. Em um balanço financeiro em que nos ingressos extra-orçamentários consta a rúbrica restos a pagar com valores diferentes de zero, é correto afirmar que a rubrica demonstra: letra A, o montante de recursos recebidos para o pagamento? Não, aquilo ali é uma receita fictícia, né? É uma receita que não foi arrecadada, que não provocou a entrada do numerário. Então, fora a letra A. Letra B. O montante de restos a pagar pagos no exercício. O RP pago no exercício consta como despesa extra-orçamentária. Então, fora. Letra C. O montante de restos a pagar inscritos no exercício. Opa! Aí sim. E a fundamentação legal, artigo 103, parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. E é o que a banca colocou no texto, olha só. Em um balanço financeiro em que nos ingressos extra-orçamentários consta a rúbrica restos a pagar com valores diferentes de zero, é correto afirmar que a rubrica demonstra o que está na letra C, o montante de restos a pagar inscritos no exercício. Letra D. Os restos a pagar não processados inscritos no exercício. Errado, né, gente? Voltando aqui, ó. Os restos a pagar não processados inscritos no exercício. Errada a letra D. O gabarito já é a letra C. Letra E. O montante de RP cancelado no exercício. Nada a ver. Portanto, gabarito, letra C de casa. Questão agora de número 4. Em relação ao balanço financeiro, é correto afirmar que as despesas devem figurar? Letra A. Por categoria econômica e pelo montante efetivamente pago. Gente, a despesa,
é por função, nada a ver categoria econômica. E pelo montante efetivamente pago, não necessariamente. Também encontraremos despesas que não foram pagas no balanço financeiro. Então é errada a letra A. Letra B, por categoria econômica, já está fora aqui, ó. Não é por categoria econômica, é por função. E pelo montante realizado, independentemente de terem sido pagas ou não. Essa parte final estaria ok. Letra C, por função, ótimo, ok. E pelo montante efetivamente pago, aqui errou, né? Fora. Letra D, por função, certo? E pelo montante realizado, independentemente de terem sido pagas ou não. Perfeita a letra D. Letra E, por unidade orçamentária, errado. E pelo montante efetivamente pago, também errado. Gabarito, letra D de dado. Quinta questão. Acerca do balanço financeiro, tal como previsto pelo artigo 103 da Lei nº 4320/64, é correto afirmar que, letra A, apenas apresenta o saldo das contas do ativo e passivo financeiros. Essas contas do ativo e passivo financeiros é do balanço patrimonial. Fora. Letra B, é elaborado para todas as unidades gestoras, exceto as que sejam setoriais financeiras. Exceto não, todas elas devem elaborar o demonstrativo. Letra C, no lado da despesa, constam as despesas pagas e as não pagas, certo? Não é, gente? E quando a despesa não foi paga, o que acontece? Esse não pagamento vai ser colocado como RP a título de receita extra-orçamentária. Letra D, as interferências ativas e passivas nunca o afetam. Claro que o afetam se a entrada ou saída de recurso vai afetar. Letra E, apresenta somente os desembolsos financeiros e as entradas. Errado, não é, gente? Então, gabarito, realmente é a letra C. Sexta questão. No balanço financeiro, os restos a pagar do exercício serão computados. Letra A, na receita orçamentária? Não, na receita extra-orçamentária, para garantir recursos para o seu pagamento no exercício seguinte. Errado, é para compensar a sua inclusão como despesa orçamentária. Letra B, na receita extra-orçamentária, ok? Por se tratar de despesa paga, não, é uma despesa não paga, fora aqui, ó, e cujos bens ou serviços ainda não foram recebidos, tudo errado, fora. Letra C, na receita extra-orçamentária, começou bem, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária e terminou bem também. Letra C. Letra D, na despesa extra não, receita extra, para compensar sua inclusão na receita orçamentária. Errado, na despesa orçamentária. A banca trocou aqui, ó. Estão vendo? Ela fez esse joguinho. Letra E, na receita orçamentária. Errado, receita extra, por se tratar de despesa ainda não paga. O restante estaria certo. Então, gabarito, letra C. Sétima questão. Assinale a opção que indica um dado que pode ser obtido do balanço financeiro. Letra A, o montante dos restos a pagar inscritos no exercício. Isso pode ser obtido no balanço financeiro? Claro que pode. Só é olhar para onde? Você tem aqui a seção da receita, receita orçamentária, receita extra-orçamentária e o saldo inicial. Se você tiver como receita extra RP um valor diferente de zero, isso aqui representa o RP inscrito no exercício e é o que está na letra A.
Letra B, o total da incorporação de bens em razão das despesas de capital. Não, isso aí é uma variação patrimonial que vamos buscar na DVP e não no balanço financeiro. Fora. Letra C, o montante das antecipações de receitas orçamentárias ocorridas no exercício. Também não. Fora a letra C. Letra D, o total de cancelamento de empenho do exercício. Empenho é um fato orçamentário, que não é encontrado no balanço financeiro. Fora. O montante da dívida fundada. Também isso aí não aparece no balanço financeiro. Você pode até encontrar na DVP e também no balanço patrimonial, conjugando as duas informações. Então, letra A é o gabarito. Agora, vamos responder uma questão que exige o cálculo, que exige a montagem do balanço financeiro. Vamos a ela. O balanço financeiro de um ente público apresentou os seguintes dados. Aí a banca, receita orçamentária, despesa extra-orçamentária, saldo para o exercício seguinte, receita extra, saldo do exercício anterior. Então, dados da banca. O que é que ela quer? Com as informações fornecidas, é correto concluir que as despesas executadas pelo ente público nesse exercício totalizaram em reais. O que a banca quer é que você apure as despesas executadas pelo ente, as despesas orçamentárias. Então, vamos agora proceder o cálculo da questão 8. Primeiro passo é ter em mente a estrutura do balanço financeiro, que é essa aqui. Você tem que decorar essa estrutura. Embaixo eu coloquei os dados da questão. O que vamos fazer agora? Montar. Receita orçamentária, 820 mil. Aí eu venho aqui, ó. 820. Despesa extra, 110 mil. Venho aqui, ó. 110. Saldo para o exercício seguinte, que é o saldo final, 180. Venho aqui, ó. 180. Então, já utilizei isso aqui. Já utilizei isso aqui e esse dado também. Receita extra-orçamentária, 100 mil. Coloco no lugarzinho dela. Saldo do exercício anterior, 150. Coloco aqui. Então, montamos o balanço. Só está faltando aquilo que a banca cobrou, que é a despesa orçamentária. Eu tenho, gente, todas essas informações da coluna da receita. Vamos agora ao cálculo da coluna da receita. Aqui estão os dados que eu coloquei. Se eu tenho tudo isso aqui, da coluna da receita, vamos somar. Cálculo da coluna da receita. Somei, ó, 1.070. Isso aqui é um balanço. Então, esse total necessariamente tem que ser igual a esse total aqui. Se eu tenho 1.070 aqui, qual o valor daqui? 1.070. Cálculo da coluna da despesa. 1.070. Agora eu tenho despesa extra, saldo final e o total. Só não tenho X, que é a despesa orçamentária. Bem, a despesa orçamentária mais a despesa extra mais o saldo final será igual ao total. Voltando, o total menos o saldo final menos a despesa extra será igual à despesa orçamentária. 1.070 menos 180 menos 110 será igual à despesa orçamentária. Calculando a despesa orçamentária, temos ali somente aquele valor que está faltando, será igual a 780. Resposta, letra D. Então vejam que a questão apresentou os dados
e simplesmente nós colocamos cada valor no seu local correspondente. E depois foi só matemática. É assim que a banca pode cobrar. É assim que você vai ter que montar o seu balanço financeiro. Outra questão na tela. Sobre o balanço financeiro, conforme anexo 13 da Lei número 4320/64, portanto, enfoque orçamentário, é correto afirmar que, letra A, as despesas orçamentárias não pagas e as receitas orçamentárias não recebidas são excluídas da demonstração. O balanço financeiro é um fluxo de caixa. Gente, eu vou encontrar no balanço financeiro despesa paga e não paga. Em relação às receitas orçamentárias, eu só vou encontrar aquela que foi recebida. Aí a banca vem e coloca assim, ó. As despesas orçamentárias não pagas são excluídas da demonstração. Não, não são excluídas da demonstração. Elas aparecem também na demonstração. O que eu vou excluir é a receita orçamentária não recebida. Essa não vai entrar na demonstração. A despesa orçamentária não paga é o RP inscrito. E o RP inscrito figura como receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Então, nós não vamos excluir essa informação. Errada a letra A. Letra B. O saldo das disponibilidades do exercício anterior não faz parte da demonstração, por não se tratar de movimentação do exercício financeiro corrente. Como não faz parte? Faz parte sim, está na coluna da receita. Portanto, errada a letra B. Letra C. As despesas do exercício não pagas são consideradas despesas extra-orçamentárias. Gente, despesas do exercício não pagas, isso aqui é a mesma coisa que RP inscrito. E o RP inscrito vai figurar como receita extra-orçamentária e não como despesas extra-orçamentárias. Mais uma vez, a fundamentação legal, artigo 103, parágrafo único, que já foi exaustivamente lido e explicado. Errada a letra C. Letra D. O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte não contém o saldo das disponibilidades do exercício anterior. Não contém? Você tem essa equação aqui, ó. Receita orçamentária mais receita extra-orçamentária mais saldo inicial, que é o saldo anterior. Isso aqui vai ser igual a despesa orçamentária mais despesa extra-orçamentária mais saldo final. Então, gente, o saldo inicial contribuiu para o aumento do ingresso. E ele vai sim compor o saldo final. E a banca disse que não. O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte não contém o saldo das disponibilidades do exercício anterior. Errada a letra D. Letra E. A variação positiva nas disponibilidades é obtida pela diferença entre receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Correta a letra E. Ok? E assim fechamos mais uma demonstração. E agora vamos estudar uma demonstração contábil que representa uma fotografia de um determinado momento. Acho que você até já ouviu algo parecido.
Qual é a demonstração contábil que representa uma posição estática do patrimônio? A fotografia do patrimônio em um determinado momento. Essa demonstração é o balanço patrimonial. Vamos estudá-lo agora na tela. Balanço patrimonial é um balanço estático. Portanto, pode-se dizer que o balanço patrimonial é estático, pois apresenta a posição patrimonial em determinado momento, funcionando como uma fotografia do patrimônio da entidade para aquele momento. E o balanço patrimonial que vamos estudar agora também é tratado pelo enfoque orçamentário. E quando o enfoque é o orçamentário, a fundamentação legal está na Lei 4320/64. O balanço patrimonial, estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. Olha só, o balanço patrimonial estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. A Lei 4320/64 trouxe essa estrutura em seu artigo 105. Olha só. O balanço patrimonial demonstrará 1. O ativo financeiro. 2. O ativo permanente. 3. O passivo financeiro. 4. O passivo permanente. 5. O saldo patrimonial. E 6. As contas de compensação. Então, será ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e as contas de compensação. Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial. Para começarmos a trabalhar esse demonstrativo, ativo financeiro, ativo permanente, saldo patrimonial e o ativo compensado. Do outro lado, passivo financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e o passivo compensado. Vamos analisar cada um desses grupos e eu vou começar com o ativo financeiro. Compreende os bens numerários, os créditos e outros valores realizáveis, independentes de autorização orçamentária. Isso aqui, gente, foi o critério adotado pela Lei 4320/64 para classificar um bem ou um direito no ativo financeiro. A sua realização independe de autorização orçamentária e correspondem aos saldos das contas que permaneceram abertas no sistema financeiro, desdobradas em disponível, representa a soma dos valores numerários em caixa e em poder dos bancos. Créditos em circulação, representa a soma dos créditos financeiros junto a pessoas de direito público e privado. Todo o grupo ativo financeiro do balanço patrimonial vem do sistema financeiro. Então, gente, a composição do ativo financeiro, que é do balanço patrimonial, tem como origem os saldos das contas do sistema financeiro, que ficaram abertas no sistema financeiro e foram transferidas no final do exercício para o sistema patrimonial. E lá irão compor o ativo financeiro do balanço patrimonial. O outro grupo é o ativo permanente. São agrupados os bens, os créditos e os valores utilizados
na exploração da atividade estatal, cuja mobilização ou alienação, agora, dependa de autorização legislativa. Esse foi o atributo escolhido para classificarmos um bem ou um direito no ativo permanente. A sua realização depende de autorização legislativa. Atualmente, o almoxarifado também é considerado ativo permanente. O ativo permanente vem do próprio sistema patrimonial, diferente do ativo financeiro, hein? Enquanto o ativo financeiro tem como origem as contas do sistema financeiro, o ativo permanente tem como origem as contas do sistema patrimonial. Agora o passivo. Passivo financeiro, que é a mesma coisa que dívida flutuante. Compreende compromissos exigíveis a curto prazo, cujo pagamento independe, olha só, de autorização orçamentária, cujo pagamento independa de autorização orçamentária. A sua composição está disciplinada no artigo 92 da Lei 4320/64. Vamos a esse dispositivo. Artigo 92. A dívida flutuante compreende. Essa dívida flutuante é o passivo financeiro. Compreende o quê? Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. Os serviços da dívida a pagar. Os depósitos e os débitos de tesouraria. Todo passivo financeiro, que é a dívida flutuante, vem do sistema financeiro. No final do ano, essas contas são transferidas do sistema financeiro para o sistema patrimonial, onde irão compor o chamado passivo financeiro. Agora, passivo permanente. Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. O passivo permanente é composto da dívida fundada, que está na Lei 4320/64, artigo 98. A dívida fundada, ela é contabilizada no próprio sistema patrimonial. E nesse sistema é que vamos montar o balanço patrimonial em relação ao passivo permanente. Também encontramos no balanço patrimonial o saldo patrimonial, que é o patrimônio líquido, não é? Representa a diferença entre o ativo e o passivo, podendo configurar como ativo real líquido se a diferença for positiva e como passivo real líquido se for negativa, corresponde ao patrimônio líquido. Explico melhor isso aí, nem se preocupem. E também, por fim, as chamadas contas de compensação. Registram os bens, valores, as obrigações e as situações que, imediata ou indiretamente, possam vir a alterar o patrimônio do ente governamental. Essas contas, elas vêm do sistema de compensação e vão alimentar o ativo compensado e o passivo compensado do balanço patrimonial. Com detalhe, sempre o ativo compensado terá o mesmo valor do passivo compensado. Essa informação é importantíssima para que você possa responder algumas questões. Então, a composição do balanço patrimonial: ativo financeiro, ativo permanente,
Aí vem o saldo patrimonial e o ativo compensado. Do outro lado, passivo financeiro, passivo permanente, o saldo patrimonial e o passivo compensado. Essa é a composição. Então, gente, vocês perceberam que o balanço patrimonial, ele utiliza vários sistemas para a sua montagem. Quais são? Como vamos montar o balanço patrimonial associando o sistema correto? Daqui a pouco eu volto e digo a você.